Queridos, eu anunciei hoje pela manhã e também no nosso grupo da igreja que durante esse restante de mês nós estaremos falando no livro de Ruth. Então, durante o restante desse mês, nós vamos observar alguns temas, dar uma passeada pelas páginas e proposições de Ruth. Então, hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: a necessidade de redenção. O livro de Ruth, ele mostra muito claramente a necessidade que o ser humano como um todo está carente de redenção. E mais especificamente no nosso livro, a gente vai perceber que o autor ele tem uma preocupação de mostrar uma necessidade de redenção, começando a partir do povo judeu de Israel. Depois ele nos apresenta uma família que carece de redenção, e depois ele vai para um aspecto mais pessoal, mostrando a situação da nossa não protagonista, ou talvez junto com a protagonista, né, Noemi. Como que ela então cai em uma situação em que ela precisa de redenção. E isso tem muito a ver com as nossas vidas. O contexto desse livro, ele tem muito a nos dizer no nosso contexto atual. Alguns estudiosos acreditam que o mais conhecido deles é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que fala muito a respeito ele até escreveu Moralidade Líquida, né, a sociedade líquida, relacionamentos líquidos. Então, ele falou a respeito do homem do nosso tempo. Ele fez uma definição, olha o que ele diz: o homem pós-moderno é o indivíduo que vive em uma modernidade líquida, marcada pela instabilidade ética e moral, pela rejeição de compromissos duradouros e pela substituição de autoridades sólidas por escolhas individuais. Atenção nisso. Sendo constantemente forçado a se reinventar em um mundo sem referenciais fixos. Um outro sociólogo também, que escreveu há muito tempo O Triunfo da Terapêutica, o Philip Riffe, olha a síntese dele com relação ao homem do nosso tempo. Olha o que ele diz: o homem pós-moderno é aquele que abandona a moral sagrada e vive como um eu terapêutico, governado por sentimentos, buscando autorrealização em vez de obediência a uma ordem moral transcendente. O Philip Riffe, ele tem vários textos, né, vários livros, e ele fez um levantamento de como é o homem do nosso tempo, e não só do nosso tempo, mas do passado, desde Platão. Ele disse que o homem já foi político, já foi muito interessado em política, o que o governava, o que o direcionava era a política nos tempos de Platão. Depois esse mesmo homem, no sentido genérico, toda a humanidade, né, e especificamente ocidental, ele diz que ele se tornou religioso. Então o homem, há alguns séculos atrás, era o homem religioso. Era o homem que procurava o sacerdote, era o homem que procurava as escrituras, era o homem que buscava conhecimento e direcionamento para a sua vida a partir de autoridades externas, constituídas por instituições como a igreja, por exemplo. E o tempo foi passando e Riffe, ele notou que esse homem, essa humanidade mudou no nosso tempo. Ele escreve um livro em 1966 que é profético para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele disse que o homem se tornaria, como já estava se tornando em seu tempo, terapêutico. O homem agora não é mais o religioso, mas é um homem terapêutico.
né? Um homem mais emocional, que toma suas decisões a partir das suas emoções, que determina a verdade a partir daquilo que ele sente. Se eu estou sentindo, se está me fazendo bem, se é bacana, é verdadeiro. Se não, não importa se a escritura, uma autoridade externa está falando, se uma lei constituída lá fora diz que não pode fazer isso ou aquilo outro, é correto, ele só vai definir se é verdade essa autoridade externa a partir de si mesmo, a partir do seu interior. Né? Então as pessoas hoje, queridos, têm muito a nos dizer a respeito disso. Né? As pessoas, eu fui àquela igreja porque eu senti. Por que você acredita que Deus é verdadeiro? Você vai escutar as pessoas dizerem, porque eu sinto. Observe que é ela mesma que está determinando o que é verdadeiro ou não, a partir de si mesmo, dos seus sentimentos, daquilo que está no seu coração. Então, o que a Bíblia diz, o que as autoridades, instituições externas dizem, não tem muito efeito mais no homem pós-moderno. Ele decide o que é verdadeiro, o que é falso, o que ele vai fazer e o que não vai. Isso tem efeitos catastróficos na família, na vida de fé, na empresa, no trabalho, na educação, em todos os âmbitos. A gente nota uma dificuldade dos professores para poder dar aula, porque os alunos não respeitam mais a autoridade do professor. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhadores. Aqueles que são empresários sabem disso. Uma das coisas que perguntaram de uma maneira muito incisiva para minha esposa, quando ela foi entrar em um hospital, foi a primeira pergunta assim: você tem dificuldade com autoridade? Porque as pessoas são instáveis. Eu não estou gostando desse trabalho. Eu não estou me sentindo mais bem nesse trabalho. Ainda que receba bem, ainda que está dando sustento para a sua família, a pessoa simplesmente deixa. E é assim nos cursos, na faculdade. Eu não sinto bem nesse curso. Pessoas enterrando suas vocações, suas vidas, porque resolveram decidir a verdade a partir de si mesmas. E nós não nos bastamos. Nós precisamos de regras, leis justas, estabelecidas, para que a gente possa minimamente desfrutar de uma liberdade não ilusória. Toda liberdade verdadeira, ela vem com limites, para que a gente possa trafegar bem no ambiente da liberdade. O teólogo Carl Trueman, ele diz o seguinte: o homem pós-moderno é aquele cuja identidade é definida primeiramente por seus sentimentos internos, especialmente os de natureza psicológica, e que entende a sociedade como moralmente obrigada a afirmar sua identidade. Bom, isso acaba afetando no cenário que nós temos hoje na questão da sexualidade. Né? As pessoas estão confusas. Elas não sabem o que são. Não só nas questões da sexualidade, mas até mesmo de indivíduo. É comum vermos vídeos de pessoas se identificando com animais. Então, quando eu resolvo decidir a verdade a partir de mim mesmo, eu posso me perder ao ponto de destruir a minha própria dignidade humana e identidade.
e me definir a partir de mentiras absurdas. Mas é o que tem acontecido nos nossos dias. E nós, que somos o povo de Deus, precisamos cuidar para que isso não venha a interferir ou entrar em nossas vidas. O que a gente pode notar nesses 3 estudiosos é que há uma rejeição da autoridade externa, de padrões absolutos e uma alta aceitação hoje nos nossos dias, em que o indivíduo celebra a autonomia, deseja definir verdades a partir de si mesmo. É o que a gente nota nos 3. Isso é tão sério, irmãos. Eu encontrei uma pessoa na semana passada. Olha para vocês verem como que a coisa acontece. E ele é um cristão. Ele disse assim, pastor, eu não sigo igreja nenhuma. Não sigo pastor nenhum. Eu sou o meu próprio pastor. Poxa, olha aí, a mente pós-moderna. Claramente, a mente pós-moderna. Eu sou meu próprio pastor. Eu decido a minha vida. E, por favor, não venham interferir na minha vida particular. Típico do homem pós-moderno. Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth, no capítulo 1, verso 1 ao 5. E a gente vai ver o que tem a ver essa introdução que eu dei para vocês hoje com um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Vamos ver o que tem a ver. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Viajaram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor nessa noite da Tua Palavra e queremos Te pedir que o Senhor possa usá-la para falar ao nosso coração. Deus Santo, que o Senhor nos ensine nessa noite que tomar decisões a parte da Tua vontade e em rebeldia contra as Tuas leis estabelecidas pode nos levar a caminhos dolorosos. Portanto, nos ensine nessa noite a aquietar o nosso coração, a Sua vontade, a olharmos com mais interesse, obediência para as Tuas leis e seguirmos elas para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então aqui em um texto que para muitos estudiosos é o texto mais difícil da Bíblia. É o texto que mostra o nível maior de sofrimento, de angústia e de dor. É um texto que começa mostrando, nas suas primeiras palavras, trevas, tristeza, dor. E a coisa não melhora. É dor seguida de dor. Tristeza seguida de tristeza. Trevas atrás de trevas. É um texto difícil,
doloroso, mas que precisa ser falado para as nossas vidas. Porque esse texto, como eu disse para vocês, ele mostra a necessidade que o ser humano tem de redenção, de salvação, da intervenção graciosa de Deus. Senão, o seu caminho, infelizmente, será de mal a pior. Esse texto nos mostra que tomar decisões à parte de Deus, que a celebração da autonomia pode levar a situações desastrosas. O nosso texto começa já nos apresentando o contexto dessa história, nos dias em que os juízes governavam. Nós temos aqui já o autor mostrando para a gente a nação de Israel, carente da redenção de Deus. Se vocês leram Juízes, vocês notaram que o tempo dos juízes foi o tempo mais difícil de Israel, de muita instabilidade moral, ética e espiritual. Um tempo marcado por desordem, desobediência ao Senhor, por idolatria, um tempo difícil. Mais ou menos 1100 antes de Cristo. E esse tempo, ele é caracterizado pela frase que repete várias vezes em Juízes. Eu quero ler para vocês ela, que está repetida também em Juízes 21, 25. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Parece o homem pós-moderno. Cada um tomava as suas decisões, decidia o que era correto ou não, a partir de si mesmo. Cada um fazia o que vinha à sua cabeça, o que mais se adequava à sua condição de sujeição. Não havia submissão a nenhuma autoridade. Não havia. E nós temos aqui então pessoas vivendo de forma em que elas diziam o que é típico hoje: seja fiel a si mesmo. As pessoas procuravam ser fiéis a si mesmas, serem a melhor versão de si mesmas. Celebravam a autonomia, rejeitavam qualquer forma de liderança, de autoridade externa. Era assim. Há mais de 3.000 anos, irmãos. O homem parece que repete as suas práticas. Repete a sua maneira de viver, de se relacionar com o próximo e com Deus, por causa do afastamento das leis do Senhor. Então nós temos isso daqui muito evidente, nesse tempo profundo de insubmissão, de instabilidade. E não apenas isso. Como se não bastasse aquela nação estar sobre o governo dos juízes, vivendo esse tempo tenebroso, a fome na terra. Percebe? Trevas e depois mais trevas. Nós temos um tempo de pecado e agora nós temos o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Essa fome aqui é juízo de Deus. Vocês se lembram de Deuteronômio, capítulo 28, que fala a respeito das bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência? Se vocês forem fiéis, se vocês me seguirem, se vocês obedecerem, eu vou abençoar vocês. Vocês vão comer bem. Eu darei a chuva. Tudo vai acontecer perfeitamente. Mas, se vocês me desobedecerem, eu vou cerrar os céus. Não vai ter chuva. E agora nós estamos em um tempo que Israel está experimentando a mão disciplinadora de Deus em suas vidas. Porque o povo resolveu desobedecer o Senhor. Resolveu agir segundo seus próprios padrões de leis.
resolveram ser fiéis a si mesmos. E nós temos então uma nação que precisa de redenção. O que Deus quer com isso, irmãos? Esse levantamento de juízes, o envio da disciplina do juízo através da fome, naquela terra próspera. Deus deseja o arrependimento do seu povo. Deus deseja que o povo cumpra Crônicas 7,14. Mas se vocês se humilharem e se arrependerem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e abençoarei a terra de vocês. Derramarei chuva de bênção sobre a vida de vocês. Mas o povo não queria se arrepender. Pelo menos até esse ponto de Ruth, nós não temos uma resposta adequada ao que Deus estabeleceu, que é o arrependimento. Se a sua vida está indo de mal a pior, se você sente a mão disciplinadora de Deus sobre a sua vida, será que não é o Senhor te chamando ao arrependimento? Não seria isso que Deus estaria fazendo na sua vida? Queridos, nesse cenário, o texto não melhora. As coisas não ficam mais belas, mas mais escuras. A família de Elimeleque nos é apresentada agora. E o que acontece? Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Noemi, que significa agradável, doce. E os seus dois filhos, Malom e Quiliom, que estão relacionados com fraqueza, doença, fragilidade. Essa família judia, uma família que deveria temer a Deus, o nosso texto nos mostra que, forçado pela fome, em busca de vida, de salvar os seus filhos, Elimeleque toma uma decisão fantástica. Vamos para a terra de Moabe. Ele pega a sua família, a sua esposa, os seus filhos, deixa a sua terra e decide se afastar da presença de Deus, da terra de Deus, do povo de Deus, e levar a sua família à terra da maldição. Um povo historicamente inimigo de Israel. É o que nós temos aqui, irmãos. Juízes 3 nos mostra que Deus levantou essa nação para lutar contra Israel. Agora nós temos um homem aqui, um líder de família. Claro, não quero minimizar o sofrimento dessa família. No entanto, esse não era o caminho a ser tomado. Nós temos aqui um homem pegando a sua família e levando a uma terra inimiga. E preocupado com o sustento, com as provisões, simplesmente, da sua família. Nós não temos um homem aqui com o coração nas mãos do Senhor. A atitude correta era o arrependimento. A preocupação primária era com o reino de Deus. Esse homem deveria se prostrar diante do Senhor, levar a sua família ao arrependimento. Ele mesmo deveria se prostrar e orar diante do Senhor. E pedir perdão pelos seus pecados. No entanto, a decisão que ele toma é ir embora. É se afastar de Deus. É se afundar mais ainda nos seus pecados. É procurar mais problema para si mesmo. E detalhe, irmãos, muitas pessoas nos nossos tempos estão mais preocupadas com a formação do seu filho, com a aula de judô, de karatê, mais preocupados com o cursinho de inglês, mais preocupados com a faculdade que o filho vai fazer, do que com a sua espiritualidade.
Muitos pais têm negociado a fé dos seus próprios filhos, impedindo seus filhos de buscarem o Senhor, de estarem diante de Deus, de conhecerem o perdão de Deus e a graça de Deus. Eles afastam os seus filhos de Deus, os tiram da presença de Deus e pensam que o mais importante é o sustento físico, é a comida, é a formação, e agem irresponsavelmente, destruindo o seu próprio lar. Este homem, infelizmente, preocupado apenas com aquilo que era material, sai da presença de Deus. O que acontece? Elimeleque morre. Depois, os seus 2 filhos morrem. Um homem que está simplesmente seguindo a maré, fazendo aquilo que achava reto aos seus próprios olhos. Elimeleque é o típico homem da pós-modernidade. Ele nada mais está sendo do que fiel a si mesmo, às suas convicções, aos seus instintos, aquilo que ele entende que é o correto. Elimeleque está rejeitando toda a autoridade externa e tomando decisões a partir de si mesmo. Ele só está sendo a melhor versão de si mesmo. Ele está apenas celebrando a autonomia e levando a sua família porque ele acha, para aquele caminho que ele acha melhor, o correto, o certo. No entanto, um caminho de morte. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é morte. Amados irmãos, essa é uma situação deplorável. E interessante como que o autor pinta esses 5 versículos. Um texto que começa com um homem e a sua família em busca de vida, em busca de pão, sendo fiéis a si mesmos. Termina com uma mãe sozinha, sem esposo, sem filhos, viúva. E isso nos leva aí a Noemi, então carente de redenção. Noemi ficou sozinha, sem filhos, sem marido. E se você já leu um pouquinho a respeito das mulheres que ficavam viúvas e sem filho algum naquele tempo, você já deve ter notado que elas ficavam em uma situação bem complicada. Primeiro, elas não tinham proteção social. Elas não tinham herança. Não tinham segurança econômica. Elas dependiam totalmente de um resgatador, de um redentor, de um familiar que pudesse intervir e comprar as suas propriedades e dar a ela o dinheiro, se ele fosse bom, ou pelo menos um emprego. Ou então ela iria viver como uma mendiga. Noemi tinha terras, pelo menos o esposo dela, muitas terras. Mas nessa conjectura, não é mais dela. Não pertence a ela. Ela não tinha direito a nada. Era assim no Oriente Próximo naquele tempo. E aí a gente vai ver que surge Boaz depois, mas isso fica para a nossa próxima semana. E o que acontece aqui, irmãos? Então nós temos uma nação que precisa de redenção, uma família que precisa de redenção, e agora Noemi pessoalmente carece de redenção. Ao retornar para sua a as mulheres avistam ela e dizem: ah, Noemi voltou, a agradável, a doce Noemi voltou. E o que ela diz lá no versículo 20? Não me chames de Noemi,
Não me chames de doce, me chame de Mara, que significa amarga. Por que, Noemi? Porque Deus é mau demais. Porque o Senhor me puniu, a sua mão pesou sobre mim. Porque Deus me fez muito mal. Observe que Noemi agora também está sendo fiel a si mesma, definindo a verdade a partir dos sentimentos e do sofrimento que ela passa naquele momento. Noemi está verbalizando aquilo que eu e você talvez, em momentos de dor e sofrimento, não temos coragem de verbalizar. Em momentos de angústia, dá vontade da gente falar isso, mas a gente tem medo. A gente não fala. Mas no íntimo é o que a gente imagina. Quando as coisas não funcionam do jeito que nós esperávamos, quando o sofrimento chega na nossa casa, quando a dor bate na nossa porta, o primeiro culpado é Deus. Noemi agora se mostra uma mulher totalmente carente, não só pela sua dor e sofrimento de redenção, mas pelo seu próprio pecado. O que acontece depois disso? Orfa e Ruth querem ir com ela para a terra da bênção. Observe que agora a gente tem o caminho inverso. A gente tem uma família que saiu da terra da bênção e foi para a terra do inimigo. Agora nós temos, para distante de Deus, agora nós temos duas mulheres que querem ir para a presença de Deus. Querem ir servir a Deus. Querem ir para a terra que Deus abençoou. Querem ter o mesmo Deus de Noemi. E qual a resposta dela? Não. Né? Ela diz não. Fiquem aí. Fiquem na terra de vocês. Casem com homens aí mesmo. Fiquem com os seus deuses. Noemi deveria agora agir como luz para os gentios, como a missionária. Noemi teve a oportunidade de evangelizar e levar para perto de Deus Orfa e Ruth. E a gente sabe que no fim só Ruth foi. Por quê? Porque Noemi não cumpriu o seu papel. Noemi está nesse momento crendo e construindo uma teologia a partir do seu sofrimento. Uma teologia errada. Uma compreensão não completa da soberania e o controle de Deus. Claro que foi o Senhor que fez todas as coisas, mas Deus não se colocou sozinho e responsável pelo sofrimento dela. E o esposo, que não se arrependeu e tomou a decisão de ir, ele não é responsável? A gente não sabe até que ponto tinha opinião as mulheres naquele tempo, mas não nos é dito que ela tenha intervido de alguma forma, ela só foi. E às vezes é assim, a gente toma os nossos caminhos errados e depois culpamos os outros, ou só Deus. Noemi está tendo uma visão míope de Deus. Ela está muito focada, mas focada no seu sofrimento. E portanto não consegue ver o todo. Se você olhar, dá uma olhada em volta aí, você vai ver que tem algumas pessoas com a camisa amarela. E você não percebeu quando você entrou no templo. Mas não tem só amarelo. Tem branco, tem listrado. As coisas todas estão aí. Mas se a gente foca só em uma, a gente só vê aquilo. Noemi está focada no seu sofrimento. Noemi está focada nas suas mágoas. E por isso está tendo uma visão incorreta de Deus e da sua soberania. Ela só consegue ver dor, amargura, só consegue ver sofrimento. E portanto perde a oportunidade de ser uma grande missionária. Ela está errada em muitos pontos aqui. E por que Noemi fez isso? O Vodier, um teólogo importante, que faleceu há algum tempo, ele diz que isso acontece também conosco. Quando situações difíceis acontecem conosco,
e a gente responde dessa maneira, primeiro, é porque a gente tem uma visão equivocada de nós mesmos. A gente imagina que não é tão ruim como a Bíblia diz que a gente é. A gente não imagina e não pensa e não acredita que a gente é realmente pecador, que a gente realmente precisa de redenção. A gente acha que não precisa de salvação. Eu trabalho muito com evangelização. Algumas pessoas, quando eu falo para elas a respeito de salvação, elas dizem assim: eu não preciso de salvação. Para que salvação? As pessoas não se acham tão ruins, tão pecadoras, tão carentes de redenção assim. É preciso estar no fundo do poço para entender que precisa de redenção. E quando a gente não entende isso, a gente começa a ter uma visão muito mais alta do que realmente a gente é de nós mesmos. Eu não sou tão mal, eu não merecia isso. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós somos caídos, que nós somos maus. E o que nos muda e nos transforma é só a graça de Jesus. Então muitos de nós sofremos muito e focamos muito na amargura e nos tornamos pessoas ressentidas e amargas, porque nós imaginamos que a gente é bom demais para estar passando pelo que está passando. Isso é incorreto. Um outro erro que talvez guie esse nosso pensamento seja uma visão incorreta de Deus. Observe que Noemi diz no versículo 3 que a mão de Deus veio contra ela. Nós olhamos para Deus e imaginamos um Deus sempre irado, sempre contra a gente. Deus não estava contra, especificamente, de jeito nenhum, Noemi. A gente conhece o enredo da história. Mas às vezes a gente acha que Deus é assim: não, Deus está contra mim, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo. Ora, isso não é o que a história do Deus da Bíblia diz. As Escrituras nos dizem que o nosso Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não condiz, muitas vezes, com a nossa interpretação de Deus. Portanto, tomemos cuidado quando nós interpretarmos o nosso sofrimento como Noemi fez. Agora, por que todos nós precisamos de redenção? Israel precisava. Aquela família precisava. Você e eu precisamos, assim como Noemi. Porque nós somos pecadores. Nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, o pecado. Não foi só Noemi, a Ruth, Moabita. Não foi só a Tamara, mãe de Pérez, que são pecadoras, pessoas difíceis, que entraram na linhagem de Jesus. Todos nós somos irmãos. Desde Adão e Eva, Deus vem nos planejando, nos trazendo até aqui. Nenhum de nossos antepassados morreu na infância. Todos nós somos pecadores. Então, não podemos definir a nossa vida a partir de nós mesmos, porque somos pessoas caídas, carecemos de um livro sagrado, carecemos de autoridades legitimamente instaladas, colocadas sobre a nossa liderança. Precisamos de pastores, de presbíteros, de diáconos. Precisamos de papai, de mamãe, de professores,
Precisamos de policiais. Os maus exemplos não justificam a nossa rebeldia contra toda forma de autoridade. Não justificam. Não justificam uma vida que define a verdade a partir de si mesmo. Portanto, meus amados irmãos, quando formos tomar uma decisão, quando formos buscar direcionamento para a nossa vida, consultemos o Senhor. Consultemos a palavra do Senhor. Conversemos com pessoas mais maduras, mais conhecedoras das verdades deixadas para o Senhor. A maioria de nós somos família. Temos filhos, netos, somos casados e todos nós enfrentamos muitos embates e lutas. Não tome decisões a partir do sofrimento presente, a partir do que você está sentindo no momento. Sentimentos mudam. Ações podem levar a prejuízos muito duradouros. Então, que eu e você possamos guardar o nosso coração e buscar o Senhor quando situações semelhantes possam bater em nossa porta. Vamos orar? Pai Celeste, nós agradecemos o Senhor por essa noite, te louvamos pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos chama ao arrependimento, à volta para o Senhor. Isso porque nós carecemos de redenção, de salvação. E por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que guarde o nosso coração. Abençoe as nossas vidas. Livre, Senhor, os homens, as mulheres, jovens, crianças e adolescentes dessa igreja de qualquer vida guiada por si mesmo, pelos momentos de dor, de sofrimento, que as nossas decisões venham ser tomadas a partir da Tua palavra, da autoridade maior que pode nos instruir. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a sermos um povo conduzido e guiado pela lei do Senhor, pela autoridade do Senhor e não pelos nossos instintos, emoções do cotidiano. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.